Fala galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Na verdade, todos os assuntos que a gente traz aqui é muito legal, porque a gente fala sobre Jesus. E Jesus é muito legal. E quando a gente começa a entender muitas coisas, algumas coisas mais profundas, a gente fica assim, cara, isso daqui, por que que eu não aprendi isso antes? E esse é uma das coisas que eu quero trazer neste vídeo, né? Que assim como vocês já viram na thumb, no título, né, na verdade eu não terminei de ler ainda, mas eu acredito que até o próximo vídeo, na quarta-feira que vem, eu termino e eu vou explicar o porquê. A igreja onde eu frequento, acho que não é segredo para ninguém se todo mundo já viu alguns outros vídeos aqui, frequentou Alcance, aqui em Curitiba, né, pastor Luciano Subirá, conhecido por ser mestre na palavra, conhecido por cada vez mais, né, incentivar as suas ovelhas. Eu faço parte dessa ovelha, né, desse rebanho, né, assim com o pastor Marciano também ali na Alcance, a cada vez mais ler, meditar na palavra, entender a palavra verdadeiramente. E durante 100 dias, eles propuseram um plano de leitura, que começou lá, putz, não vou lembrar agora, acho que fevereiro, março, talvez, fevereiro ou março, começou um plano de leitura de 100 dias da palavra e 100 dias de oração, pelo aplicativo YouVerse, né? Provavelmente você já deve conhecer, se você já é crente, né? Que é o aplicativo da Bíblia, dentro do celular. E ali existe diversos planos de leitura, diversas devocionais e tudo mais, então eles colocaram ali um plano de 100 dias onde a igreja se movimentou como um todo. Obviamente que nem todos aceitam esse rolê, mas eu comprei a ideia pra mim. Por quê? Eu vou explicar exatamente isso, né? Mas antes da gente começar essa explicação, vamos nos basear num versículo que ela está lá em Salmos, um Salmos muito conhecido, Salmo 119, é um Salmos, acho que o maior Salmo, se não me engano, e eu quero ler o Salmo 119, versículo 105 até o 109. Ele vai falar assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Então, por que que eu quero trazer esse versículo base? Porque, cara, vamos começar decupando ele, né? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O que significa isso? Né? Então, a palavra de Deus é a Bíblia, que ilumina os meus passos. Eu vejo muita gente, muitas vezes, e eu já me coloquei nessa posição de: Senhor, para onde eu vou? O que eu devo fazer? Qual a direção certa? E a palavra responde: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou seja, através da palavra eu tenho a direção certa para onde eu devo ir. Então eu não vou ficar perdido em um local que eu fico: Deus, aonde que eu vou? Cara, eu consulto a Bíblia. Porque a Bíblia ela vai me trazer respostas que muitas vezes a gente está se perguntando o tempo todo e Deus está esperando a gente ler. Porque quando a gente lê, Ele fala com a gente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque muitos aqui já conhecem a minha história. Eu cresci numa igreja e eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Eu me considero cristão a vida toda, desde os meus 2 anos de idade eu me considero cristão, porque eu cresci num lar cristão, eu cresci, né, ouvindo a palavra de Deus. Mesmo quando eu estava desviado, durante 5, 6 anos da minha vida ali eu estava desviado, eu ainda continuava cristão, porque eu ainda cria em Jesus Cristo, em Deus, eu não deixei de crer. Mas em todo esse tempo, essa caminhada, eu nunca parei para ler a Bíblia inteira. E isso foi um grande erro que eu cometi durante muitos anos da minha vida, e é por isso que eu quero falar isso com vocês, para que vocês possam não cometer esse mesmo erro. E por que que eu digo que é um erro? Porque muitas vezes a gente fica ali ouvindo pregações, a gente, né, não que uma coisa não descarta a outra, obviamente, né? A própria palavra vai falar que a fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então existe pessoas qualificadas, pessoas preparadas, né, e ungidas por Deus para que possam nos ensinar cada vez mais a palavra. Mas é interessante quando a gente para olhar a palavra com os nossos olhos, porque tem coisas que Deus vai querer revelar para você que Ele não vai revelar para o pastor. Ele vai revelar somente para você a partir de uma leitura bíblica. E isso começou a acontecer algumas coisas na minha vida que eu falei assim, cara, faz sentido. Então, desde o ano passado, quando eu realmente voltei para a igreja, voltei para os caminhos de Deus,
eu me comprometi a ler a palavra. E obviamente com o incentivo da minha noiva. Por quê? Porque a Paty, ela já tinha se convertido fazia acho que uns 7 anos ali, e ela já tinha lido a Bíblia 3, 4 vezes, alguma coisa assim. Então assim, quando ela falou isso, eu falei assim: "Cara, eu com 25 anos de convertido", 24 na época, né, 24 anos de convertido, entre aspas, né, convertido, né, vamos colocar umas aspas, né, tipo de berço cristão, nunca tinha lido a Bíblia uma única vez. Eu falei: "Não, espera lá, tem alguma coisa errada". E aí quando eu voltei pra Deus, eu falei assim: "Deus, eu me comprometo a ler a tua palavra por inteiro", né, e eu comecei a ler ali o Novo Testamento, daí fui para o Velho, comecei a ler e tudo mais. E aí parei em Jeremias, porque quando eu parei em Jeremias, a igreja como um todo, né, fez essa campanha de 100 dias da palavra e 100 dias de oração, e eu falei assim: "Por que não entrar nisso, né? Se eu quero ler a Bíblia toda, vou fazer isso também". E aí eu dei uma pausa em Jeremias e voltei agora novamente. Então por isso que eu falei que não li ainda 100%, mas estou em 95, porque falta acho que mais uns 5, 6 capítulos talvez para terminar Jeremias ali. E eu acredito que até a próxima semana eu já devo ter terminado. Então, me desafiei. Falei assim: "Senhor, vou me pôr à prova, porque realmente eu quero isso, eu quero ler a Bíblia por inteiro". Mas Lucas, é saudável ler a Bíblia por inteiro em 100 dias? Você consegue prestar atenção em tudo? Obviamente que não. Eu tô falando sobre ler, né, eu não tô falando sobre meditar. Existe uma grande diferença. Então eu li a Bíblia em 100 dias, mas, claro que teve muitos versículos que passaram despercebidos, claro que teve muita coisa que não entrou no meu coração naquele momento, mas existe muitos versículos e muitas coisas que entrou no meu coração, eu falei assim: "Cara, como que eu nunca tinha enxergado isso antes?", sabe? Versículos que muitas vezes a gente nem sabe a gente ouve muitas vezes uma pregação, mas não entende o contexto num todo. E você fala assim: "Nossa, agora faz sentido o contexto, que Jerusalém estava lá preso no Egito, que não se das quantas, e eles reclamaram, ficaram mais presos, ficaram um monte de coisa. E aí vem toda a Babilônia invadindo ali, levando eles prisioneiros e um monte de coisa". Então, assim, existe uma revelação muito maior quando você começa a entender o contexto num todo. Claro que eu sempre gostei muito de estudar, eu sou muito da história, da antropologia, da sociologia, então eu sempre gostei de estudar sobre essas, não somente a Bíblia, né, como um todo, mas a história geral. Então é muito legal quando você para analisar alguns versículos da Bíblia e você fala assim: "Nossa, agora fez sentido ali, ó, Nero, Dário, né, Dario, não sei como é que fala o nome do cara, mas enfim, Xerxes". Então assim, você vai começar a ver algumas coisas que você fala assim: "Olha só que massa, cara, como que eu nunca tinha percebido dessa visão, perspectiva bíblica sobre a coisa também". Então, existe uma revelação que Deus quer te dar, e assim como ele fez comigo, né, eu não tô aqui pra me vangloriar e falar assim: "Nossa, Lucas, agora você leu a Bíblia inteira em 100 dias, olha só, e agora, o que você vai fazer?". Eu vou continuar lendo a Bíblia. Só que agora, né, eu vou terminar Jeremias e vou começar de volta outros livros que muitas vezes ali acabei não conseguindo dando atenção. Por quê? Porque esses 100 dias na palavra era dividido da seguinte forma: eu lia pelo menos, né, lia e ouvia. É importante dizer, porque eu fiz pelo ah, YouVersion lá, o aplicativo da Bíblia, e ele tem a opção de você ouvir em áudio. Então muitas vezes eu estava ouvindo também enquanto acompanhava, né? Então eu estava acompanhando ali, papapá, papapá, e ouvindo também o carinha falando. Então isso me ajudava a fixar muito mais aquilo que eu gostaria também de aprender, aquilo que não só aquilo que eu gostaria, mas obviamente aquilo que Deus queria revelar para mim, né? E existiam momentos ali, eu vou falar para vocês que Deus falou muito comigo em algumas situações de vida que eu estava passando, estava enfrentando, estava ali, e aí, tipo, no dia daquela palavra ali, tipo, nossa, a palavra falou comigo. Então, é interessante a gente se desafiar nesse nível e falar assim: "Cara, eu perco tanto tempo do meu dia em redes sociais, vídeos do YouTube muitas vezes, né". Não estou falando que você está perdendo tempo assistindo o vídeo do YouTube aqui, inclusive assista outros vídeos deste canal, mas é entender que existe uma certa prioridade que às vezes falta pra gente com Deus,
né? Porque é interessante quando a gente fala que é cristão e a gente fala assim, ah, eu vou viver a minha vida eterna com Deus, com Jesus, mas você vai esperar somente ter a vida eterna para viver uma vida com Deus e com Jesus aqui na Terra? Tipo assim, é como se eles fossem seus, né, seu amigo, que você manda mensagem uma vez na semana e fala assim, ah, vamos se encontrar no domingo lá na igreja e pá, né? A gente troca uma ideia na igreja e passa a semana toda, você não se vê, você não fala com Deus, né? Vocês não conversam e domingo estamos lá de volta. E aí, Deus, nós estamos juntos lá no domingo. Então, eu comecei a ter um entendimento que quando eu voltei para casa de Deus, quando eu voltei para esse relacionamento com Deus, eu entendi que era um relacionamento vazio que eu tinha muitas vezes, porque, sábado, domingo estamos lá na igreja, pá, beleza, ótimo, passa a semana toda, não falo um A com Deus, não leio um versículo, um capítulo, a não ser coisas de Instagram e Facebook, muitas vezes que aparece lá pra gente, né? Mas faltava esse momento íntimo, faltava esse momento de relacionamento com Deus de verdade. Então eu me dispus a fazer esse desafio de 100 dias na palavra e 100 dias de oração justamente para criar uma disciplina, né? Onde você fala assim, cara, vamos passar pelo menos 1 hora do meu dia falando com Deus. E esse falar com Deus é uma troca. É você conversar com o Pai fazendo uma oração, mas Ele conversar com você também através da palavra. Porque Deus se revela através da palavra. E isso é importante dizer, porque a gente fica pensando que, Deus, fala comigo, fala comigo. Cara, mas você tem uma Bíblia dentro de casa e você não pega ela para ler, como é que você quer que Deus fale com você? Então, quando a gente começa ali no Salmo 119 e 105, que ele fala, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, o salmista ele deixa muito bem claro que, cara, a resposta que a gente precisa, ela tá contida na Bíblia. E se a gente não vai parar para ler, aí adianta a gente ficar pedindo. Parece aquela, sabe, tipo aquela criança chata que fala assim, pai, 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 quero tal coisa, e o pai já falou o que é para ser feito e a criança continua insistindo. E às vezes a gente age dessa forma com Deus. E aí ele vai falar assim, prometi sobre juramento e cumprirei, vou obedecer as tuas justas ordenanças. Como que a gente vai prometer o juramento e cumprir, obedecer as justas ordenanças se a gente não conhece? Então, voltamos lá à leitura da palavra. Passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Como que a gente vai falar isso para Deus se a gente não conhece as promessas que ele tem pra gente aqui na palavra dele? Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. Novamente, né, a gente pega aqui, a minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Então, como que a gente, né, a gente vive neste mundo, e o mundo jaz do maligno, assim como a própria palavra já fala, a gente vive em constante perigo, né? Não necessariamente, né, nessa época que vamos pegar aqui, contextualizando, o salmista vai falar, talvez ele esteve numa uma perseguição realmente de um rei que queria matar ele, né? Mas quando a gente para analisar as nossas vidas, qual que é o nosso perigo? A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Então, quando a gente fala sobre o perigo no nosso dia a dia, a gente vai falar sobre os perigos físicos que existe, a gente pode ser assaltado, né, ao sair na rua, um acidente, enfim, que Deus sempre nos livre disso. A gente tem os nossos perigos emocionais, aonde que a gente deposita, né, as nossas expectativas em coisas erradas, muitas vezes, em relacionamentos errados, e nosso perigo espiritual, obviamente, né, quando a palavra fala que o diabo anda em redor, pronto para devorar, né? E a própria palavra também vai falar que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, quando a gente fala assim, a minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Ou seja, é sempre. A gente tem que estar vigilante o tempo todo, porque o tempo todo nós estamos em perigo de cair, mas não me esqueço da tua lei. Ou seja, se eu sei da palavra, se eu conheço a palavra, eu sei que eu tenho a palavra para bater contra a palavra. Assim como Jesus, quando foi tentado por Satanás, Satanás falava da palavra, mas Jesus rebatia com a palavra. Então, se eu não entendo, como que eu vou me preparar para me proteger sobre diversas acusações que muitas vezes acontecem nas nossas vidas, muitas coisas que, né, vêm acontecer, e eu falo assim, Deus, como que eu respondo tudo isso? E a palavra vai falar, não me esqueço da tua lei, mas como que eu vou
que eu não vou me esquecer se eu nem conheço ela por completa? Então tudo isso me fez entender que esses 100 dias da palavra foi um momento de reflexão, de devoção a Deus, e falar assim: Senhor, o quanto eu preciso crescer ainda em Ti, o quanto eu preciso me relacionar cada vez mais com o Senhor, né? Então, claro, eu não sou perfeito, eu sou falho. Eu falei ali de 100 dias na palavra, obviamente, que são 100 dias dividido, mas teve momentos que eu falhei. Teve momentos que teve um dia ou outro ali que eu não fiz, né? Mas pedi perdão para Deus e depois fiz 2 dias seguidos, 3 dias seguidos, 4 dias seguidos, muitas vezes na palavra, né? Claro, lembrando que desde o ano passado eu já havia começado essa leitura bíblica, então teve capítulos ali, eu confesso, né, teve momentos que eu pulei capítulos, teve momentos que eu pulei livros que eu falei: ah, Senhor, isso daqui eu já li, né, depois eu releio de novo, justamente porque o meu objetivo maior era ler a palavra por completa, né, era fazer esse fechamento de tudo aquilo que eu já havia começado desde o ano passado. Então, assim, tudo isso que eu tô falando é justamente pra gente compreender que existe essa relação de, cara, eu sou cristão, mas quantas vezes eu já li a palavra? Muitas vezes existe muitos ateus. A gente pega, por exemplo, a figura de Leandro Carnal. Leandro Carnal, um grande filósofo, um grande professor, e ele se diz ateu e, cara, ele te dá uma surra de Bíblia. Muitas vezes, eu muitas vezes já assisti alguns vídeos dele, lendo o livro dele também. Que você fala assim: cara, o cara entende mais a Bíblia do que eu, que tô há tantos anos na igreja e nunca li a Bíblia, né? Então, assim, claro, existe uma questão ali, por exemplo, que ele se considera ateu, né, e tudo mais, ou agnóstico, mas, de qualquer forma, a gente que é cristão, a gente que se autodeclara cristão e fala assim: eu confessei minha fé como meu único Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Existe essa disciplina da gente conhecer mais profundamente a palavra dele, a lei dele, para que a gente possa realmente, né, ter esse contato. E volto a repetir, né, Deus, ele não quer se relacionar com a gente somente no domingo, né? Ah, eu vou passar a eternidade com Deus, tá? Mas você não vai passar o teu presente com Deus? Então, assim, esse vídeo é mais por um despertamento, não necessariamente só para eu me vangloriar, e eu não quero fazer isso, longe de mim. Eu quero realmente incentivar, porque muitas coisas, né, nessa caminhada, dessa volta que eu estou tendo, eu comecei a entender, cara, algumas coisas que eu falei assim: cara, por que que eu não vivo isso ainda? Porque eu não fiz o que deve ser feito, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para alguns pastores, eu olho para alguns líderes e falo assim: cara, que legal, eu quero começar a viver isso, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero viver por essa fé. E aí você para pra pensar: tá, eu quero viver por essa fé, mas eu tô fazendo aquilo que eles estão fazendo? Eu tô orando tanto que eles estão orando? Eu tô lendo a Bíblia quanto que eles estão lendo? Eu tô jejuando quanto eles estão jejuando? Então, assim, eu quero viver isso, mas eu tô fazendo coisas parecidas ou coisas que Deus quer que eu faça para que eu possa viver nesse nível de fé, nesse nível sobrenatural que eles vivem, né? Então, todos os testemunhos que eu venho trazendo aqui nos últimos meses e tudo mais, eles são consequências de uma palavra que eu entendi lá atrás, quando eu voltei para Cristo, que eu falei assim: Senhor, me desculpa por o tempo perdido que eu tive. Me desculpa por muitas vezes eu negligenciar. E eu tenho que me policiar isso todos os dias. É por isso que em Lamentações, Jeremias ele vai escrever que a misericórdia de Deus se renovam a cada manhã. Porque é uma busca constante sobre Deus, é uma busca constante de Deus, por favor, me perdoa, derrama sua graça e misericórdia sobre mim todos os dias pela manhã. Claro, eu tô dizendo pela manhã porque é o que a palavra tá falando aqui: ah, mas eu quero tirar um tempo com Deus à noite. Cara, é o teu tempo, né? Existe outros salmos que eu não vou lembrar agora qual que é a passagem correta, mas se não me engano é um salmo de Davi, que ele vai falar que ele medita na palavra dia e noite. Então, assim, não é só pela manhã, mas à noite também, entendeu? E o que que significa esse meditar dia e noite? Não significa que eu preciso ali, né, passar 1 hora, 2 horas, o tempo todo só meditando naquilo, mas, cara, entender que aquilo que eu leio, ele deve ficar na minha cabeça, e eu começo a meditar, eu começo a pensar em coisas que acontecem na minha vida, que eu tô dirigindo um carro ali, o cara para, de repente eu vou... Putz, segura, medita na palavra, o que que a palavra fala, qual que é a tua atitude, o que que você deve fazer, né? Isso é uma coisa que Deus vem me transformando, eu confesso, né? Então, enfim, existem diversas coisas que a gente precisa aprender cada vez mais. E como que a gente aprende? Meditando na palavra, lendo a palavra, acima de tudo,
porque é entender que Deus deixou isso pra gente, é o nosso manual de vida, né? Isso daqui ele não foi feito por homens, foi inspirado pelo Espírito Santo, né? A inspiração divina veio pelos homens e tudo que está escrito aqui vem funcionando há mais de 2000 anos atrás. Então, se a gente se considera cristão, se a gente se considera partícipes, né, do corpo de Cristo, por que não conhecer cada vez mais Ele? Por que não entender cada vez mais aquilo que Deus tem pra gente através da palavra dele? Beleza, galera? Esse é um vídeo de encorajamento, então leia. Se você vai ler, deixa aqui seu comentário. Lucas, você me fez refletir. Eu vou ler a palavra toda a partir de agora, né? E continue assistindo esses vídeos. Compartilha com aquela pessoa que você acha que realmente precisa ouvir essa palavra. E deixa o seu like, né? Para que realmente a gente possa estar crescendo cada vez mais no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva neste canal. E espero até o próximo vídeo. Beijos, abraços. Que Deus abençoe.